Saudações, pessoal. Vamos para mais um vídeo após uma pausa de mais de 6 meses, se não contei errado. Enfim, hoje eu voltei para falar um pouquinho aqui sobre como eu gosto de montar as minhas aventuras para RPG solo, colocando aqui um roteirinho a ser seguido que ajuda nesse sentido. Então, começando aqui pelo tema, eu dividi em três níveis, né, em três tópicos para ser conversado. A questão do nível tecnológico, do elemento fantástico da história e da variação de caos. Então, vamos por partes. Né? Começando pelo nível tecnológico, ele representa, então, essa questão da tecnologia mais avançada disponível no cenário. É um tópico que eu peguei emprestado do GURPS, a quem jogou já outros sistemas deve lembrar. Principalmente eu adaptei da quarta edição, que já deu uma ajustada de como ele apresentava na terceira. Praticamente ele fica colocado de 0 a 12, sendo o 0 representando a Idade da Pedra, né, praticamente a partir da pré-história, onde a tecnologia mais avançada disponível era a tradição oral, até o outro extremo do nível 12, que é quando representa a totalidade, que é um cenário onde a tecnologia pode tudo e não existe limite. Basicamente, traçando um paralelo aqui com o nosso mundo, né, considerando que o nível 8 é a era digital, onde existe computador e rede global, e o 9 seria aquela era da microtecnologia com inteligência artificial, virtualidade, em tempo real, a gente estaria do nível 8 para o 9, já que a gente ainda não domina totalmente os pontos do nível 9, então a gente colocaria como se fosse hoje em dia um 8,5 talvez. Mas isso ajuda pelo menos a criar o ambiente em que a história vai se passar e coloca, por exemplo, que recursos e equipamento disponível que os personagens podem ter. Seguindo adiante, a gente vai para o fantástico, que é já para dar aquela variação de alguns elementos assim na narrativa, principalmente aquela questão de elemento sobrenatural e regra de ambientação. Então, no ponto do fantástico, entra a questão de antecedentes arcanos, que para o cenário que eu uso, né, para o sistema que eu uso, que é o Savage Worlds, entra aquela questão dos poderes, né, então uso de magia, de poderes psíquicos, de outros tipos de abordagem, mas entra nessa linha também a questão de raças, de tecnologias avançadas, como cibernéticos, robô gigante, naves e outras formas de tecnologia que podem interferir no cenário e também servir como equipamentos utilizados. Entra aqui nessa linha também a questão de regra recorrente. Por exemplo, uma aventura de terror onde os personagens precisam fazer bastante teste de pânico, verificações de medo, ou pode ser assim utilizado algum atributo diferente, né, que possa ajudar a caracterizar melhor esse tipo de campanha, já é interessante determinar antes da história começar, obviamente. Um outro ponto também, vamos citando um outro exemplo, às vezes uma campanha no estilo de monstros de bolso, por exemplo, como se fosse um cenário de Pokémon, digamos. Algumas regras podem ficar padronizadas, onde, por exemplo, um inimigo derrotado, ele fica automaticamente inconsciente, mas é impossível, digamos, você ir além disso, entende? Então é interessante assim já estipular nessa questão do fantástico quais elementos existem e como eles funcionam de maneira bem clara, já que alguns recursos podem ficar restritos para apenas NPCs, enquanto outros podem ser para todos os personagens. Seguindo adiante, a gente tem o caos, que é um outro elemento aqui que eu acabei meio que adaptando para essa questão do jogo solo. Basicamente, eu coloquei aqui então, minha voz está meio falhando que eu estou meio gripado, mas vamos lá, a gente tem aqui essa questão do caos então, que vai ajudar a gente a criar situações aleatórias que vão alterar a narrativa. O que a gente acaba observando? É muito comum no jogo solo, às vezes a gente ter esse controle total sobre a história e eventualmente acabar chegando num ponto onde a história fica muito parada, fica estagnada, não acontece nada e o jogo fica chato. Então eu tentei fazer dessa maneira em que regularmente é feita uma rolagem de um D20 que baseado no marcador de caos, que eu estipulei como 15% padrão, pode ter algum evento e acontecer assim, digamos, alguma modificação na história naquele momento. Essas modificações vão acontecer de acordo com outros baralhos que eu já tinha feito em outras ocasiões. Então a gente pode ter desde a mudança de temática da história, com um foco na ação, com um foco no social,
ou eventualmente algum tópico já definido da história que acaba valorizando ou desvalorizando. Eventualmente a gente pode ter só alguma coisa no local, então, por exemplo, algum fator que influencia a audição ou a visão do personagem, ou até alguma situação temática. Então, por exemplo, uma aventura de terror onde os personagens estão fugindo de zumbis. A gente pode ter uma rolagem onde, por exemplo, vai ter um grupo de zumbis no local porque o marcador de caos determinou. Então isso ajuda pelo menos a evitar aquela situação onde nada acontece na história e por consequência disso ela fica parada. Então, basicamente o 15% sendo o padrão, a ideia do marcador de caos é que em todo começo de cena é jogado um dado de 20 e se ele superar o marcador de caos determinado, a gente vai ter um evento acontecendo, onde a gente joga outro de 20 e vê na tabela o que acaba sugerindo. Esse valor pode ser modificado, então deixando eventos mais raros aumentando, né, para 18 ou 19, já que o valor vale apenas quando superior a isso, ou deixar o caos mais comum, reduzindo, né, o marcador de 15 ou 16. Então, às vezes você pode ter muito mais variação, ou se você quer uma experiência um pouco mais controlada, deixar um valor estipulado mais alto, para justamente não acontecer com tanta frequência. Mas eu testei várias vezes e os 15% acabam sendo assim uma situação em que ele acaba acontecendo de maneira frequente, mas sem, digamos, bagunçar demais a história, sem colocar muito elemento novo antes de resolver os anteriores. Seguindo, a gente tem aqui a criação do protagonista da aventura. Então, até o momento, eu fiz assim sempre aventuras curtas, onde eu simplesmente determinava o meu personagem jogador e baseado nisso eu criava o meu personagem e fazia de acordo com a história. Então eu coloquei aqui basicamente os principais tópicos que eu gosto de determinar, o que vale também para NPCs, né? Quando algum acaba tendo alguma importância maior, eu faço um detalhamento mais assim importante, às vezes até eu faço uma ficha própria. Mas se não, com isso aqui a gente já consegue imaginar que atributos seriam mais pertinentes ou quais são as habilidades desse personagem. Então no kit, né, seria aquela questão do determinar o background dele, a classe de personagem, eventual raça, o que ajuda a determinar quais características da ficha, né, quais parâmetros de jogo ele vai ter um foco maior. Então, por exemplo, se eu fiz um kit de um personagem que é um arqueiro, eu já imagino que tipo de arma que ele vai usar, quais as especializações dele. Se eu fiz um kit que é um mago elementalista do fogo, eu já tenho uma ideia também do que eu espero. A personalidade é mais para um recurso interpretativo, né? Principalmente quando implica algum NPC. Então, às vezes você pode encontrar algum personagem que é amigável, isso pode facilitar alguma interação, ou eventualmente encontrar algum que seja uma personagem totalmente diferente do personagem do que você está usando, e eventualmente dificultar a interação com ele. Basicamente, a gente tem aqui depois a questão do verbo e substantivo, que normalmente eu complemento com a oposição. Essa questão aqui, eu gosto de tentar assim determinar essas três palavras aleatórias ali no caso, para tentar fazer em uma frase só, curta, né, um objetivo, assim, digamos, um background ali pro personagem. Então, tem os baralhos, né, que a gente vai... Depois vou mostrar o exemplo de como é que é feito. Mas a ideia é que, utilizando um verbo, um substantivo e uma posição, eu tente criar esse background do personagem, esse histórico dele. A intenção é que se eu conseguir juntar os três numa frase só, fica melhor ainda daí. Então que às vezes a graça, o desafio da história é justamente fazer tudo isso em uma frase só. A questão da oposição pode soar um pouquinho estranho, mas eu não gosto de colocar como oposição, assim, digamos, como se fosse um inimigo. Muitas vezes seria mais um elemento de conflito na história. Pode ser algo neutro, pode até ser um aliado, mas seria apenas alguma coisa, algum tópico envolvido nesse desenvolvimento do personagem. Depois eu vou mostrar como ficar mais para ficar mais claro. E o outro acaba sendo apenas um complementar, quando às vezes é interessante detalhar melhor algum desse marcador. Para a aventura, a situação é parecida. A gente determina ali, basicamente, o local onde ela vai acabar acontecendo, que é só determinar assim o ambiente, o tema da aventura, que muitas vezes é um título ou uma frase que a gente pode interpretar da maneira que a gente quer, tudo isso determinado pelos baralhos anteriores, que eu já fiz em outros vídeos, e a gente tem aqui a questão da oposição, que funciona dessa vez também mais como um inimigo, mas não necessariamente como um adversário. Como eu falei, pode ser algum fator neutro
ou quem sabe até algum aliado também. E, do mesmo jeito, a gente tem a questão do outro, que às vezes é utilizado para detalhar melhor algumas dessas características. Por último, a gente tem uma outra situação, que é a questão de evento e elenco, que foi o que eu coloquei assim, que o evento é uma situação que afeta a narrativa com algum modificador, alguma vantagem, alguma complicação ou até alguma regra situacional. E o evento seria algum grupo de carta selvagem ou grupo de extra relevante para a narrativa que podem acabar interferindo de maneira positiva ou negativa para os personagens jogadores. Então, o que eu acabei fazendo? Eu meio que, após vários testes, eu acabei meio que inventando esse método aqui, utilizando dois conjuntos de dados FUD, né, ou dados fate, que a gente vai fazer da seguinte maneira. Praticamente eu pego 4 para cada elemento, eu gosto sempre de usar o evento azul e o elenco vermelho, fazer uma jogada de todos os dados e eventualmente repetir a jogada com os dados que deram vazios. Então, nessa repetição da jogada, basicamente dá para a gente determinar o que vem de positivo e o que vem de negativo. Então vamos fazer uma jogada aqui, por exemplo, só para deixar bem claro. Então a gente pega os 4 dados fate para fazer o teste, lembrando que os dados em vermelho acabam representando mais a questão do elenco, ou seja, NPCs, enquanto que o azul representa mais os eventos. Então, nessa primeira jogada, eu vou separar apenas os dados vazios que vão ser jogados novamente. Aí eles vão representar algo positivo ou negativo para a história. Então, por exemplo, nessa minha jogada aqui, basicamente, olha só, veio apenas um dado vazio. Então, a gente ignoraria todo o resto e, jogando de novo, a gente vai ter um evento negativo, ou seja, a minha história, a minha narrativa já vai começar com algum evento negativo para o meu personagem jogador. Então pode ser que ele já comece com alguma dificuldade, alguma desvantagem, alguma penalidade, algum fator atrapalhando ele. Se a gente fosse fazer aqui, por exemplo, uma nova jogada, vamos só fazer o teste aqui então, por exemplo. Fazendo aqui para ver se vem algum elenco diferente. Eventualmente jogamos aqui, opa, tivemos 2 vazios, um elenco e um de evento. Se a gente ignora esses aqui, se der negativo, se der vazio de novo, a gente só ignora. Mas vamos ver se dessa vez vem algum positivo e negativo. Olha, foi o que aconteceu. Então a gente tem aqui um elenco positivo, então a gente vai ter um NPC mais proveitoso, assim digamos, mais favorável ao personagem, mas a gente ainda vai ter um evento negativo que vai atrapalhar a história. Bom, meu próximo vídeo eu vou fazer assim, explicar alguns exemplos que eu já fiz, então vou tentar deixar da maneira mais clara. Mas valeu então, pessoal. Até mais.